boa tarde a todas, sejam bem-vindos. Audiência de regularização fundiária. Os terrenos da Grande Ilha de São Luís não mais pertencem à União. Convidamos para compor a mesa o doutor João Batista Ericeira, conselheiro federal da OAB. Doutor Roberto Gomes, presidente da Associação Maranhense de Advogados. Doutor Roberto Feitosa, conselheiro da Associação Maranhense de Advogados. Doutora Luzia Madeiro Nepomucena, juíza titular da primeira vara da Fazenda Pública de São Luís, Maranhão. Doutora Oriana Gomes, juíza titular da quarta vara da Fazenda Pública de São Luís, Maranhão. Doutor Hilton Araújo de Melo, procurador da República. Doutora Doraci Moreira Reis, promotora de Justiça das Fundações e Entidades do Terceiro Setor, Ministério Público. Doutor Josemar Pinheiro, advogado da OAB. Doutor Carlos Rangel, presidente da Cruz Vermelha. Registramos a presença do doutor vamos chamar para compor aqui, faltaram dois. Doutor Max Barros, engenheiro civil, para compor. Agradeceu. Tá bom. E o doutor Norberto, da Polícia Rodoviária Federal. Iniciando a nossa audiência com a palavra o doutor Roberto Gomes. Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos a este evento. A Associação Maranhense de Advogados, juntamente com a Associação Feminina de Direitos Humanos, a FDH, e a Associação de Moradores do Recanto dos Signos e Adjacências, Amorosa, traz para esta mesa de debate o tema: os terrenos da Grande Ilha de São Luís não mais pertencem à União, conforme a Emenda Constitucional 46/2005. Esse tema, não é demais dizer, senhoras e senhores, que ele é de relevância pública, tendo em vista que ele vai ao encontro de interesses, principalmente de famílias que ganham até 5 salários mínimos e que possuem seus imóveis aqui na Grande Ilha de São Luís, imóveis este que não ultrapassa 250 metros quadrados de área total e concomitantemente 70 metros de áreas construídas. Esse evento também, esse debate, ele é importante também para a advocacia, principalmente para o advogado que atua no processo convencional, processo judicial, e também para aquele que atua no processo de mediação, ou como advogado ou como mediador.
Eu mesmo, agora há pouco, lembrando com a doutora Luzia Nepomuceno, esse movimento, ele começa nos idos de 2015. Ela lembrava há pouco que o reitor, na época, presidente do Conselho Diretor da Universidade Federal do Maranhão, ele, historicamente, baixou um ato em 20 de março de 2015, doutora Luzia Nepomuceno, determinando, homenageando, inclusive, essa resolução homenageia, inclusive, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, porque aquelas famílias que estavam ao redor da Universidade Federal do Maranhão, mais precisamente nos bairros Saviana, Jambeiro e Vila Embratel, estavam lá anos e anos de forma consolidada. Assim, então, o eminente reitor da Universidade Federal do Maranhão, sabedor que aquelas ocupações estavam consolidadas, baixou o ato e determinou que o escritório escola da Universidade Federal do Maranhão desse todo o apoio à doutora Luzia Nepomuceno. Naquela época coordenava um grupo para regularizar esses imóveis irregulares nesse entorno. Concomitantemente, o próprio TJ, a Corregedoria Geral da Justiça, baixou também um ato, um provimento, número 25, também / 2015. O da Universidade foi de março de 2015 e o do TJ, a doutora Luzia Nepomuceno, foi de 1º de julho de 2015. E este ato, ele tem todo o regramento para que, em parceria com o Estado, União, na pessoa da doutora Luzia Nepomuceno, ela pudesse regularizar todo aquele entorno do Itaquibacanga e especialmente esses bairros que falei aqui. Eu não quero me estender mais, porque eu só estou contextualizando o debate aqui. Eu vou passar a palavra agora, agradecer novamente a presença de todos, das senhoras e senhores, e passar a palavra ao nosso eminente conselheiro federal, doutor João Batista Ericeira. Presidente Gomes, eu, no lugar, estou aqui tomando assento na mesa, não na condição de conselheiro federal da OAB, mas na condição de presidente de honra dessa entidade, a Associação Maranhense de Advogados, que nós fundamos já há algum tempo, que você é um dos grandes batalhadores, inclusive levantando uma bandeira que até hoje está sendo desfraldada aos 4 ventos pelo nosso Estado do Maranhão, que é a bandeira da mediação da arbitragem. Você é um dos primeiros. Agora, eu serei muito econômico com as minhas palavras. Primeiramente, eu me coloco aqui na posição de um aprendiz, porque o que eu sei sobre esse assunto está ainda no passado. E eu estou sabendo que há uma atualização grande com respeito à cadeia colonial, né? Porque somos de uma época em que se dizia São Luís do Maranhão, a nossa ilha de amor, a nossa Açu, os indígenas, por determinação da Carta Magna, era uma ilha oceânica e, portanto, de propriedade da União. No que pesa as senhorias e as propriedades que historicamente se constituíram. Mas é que tem muita novidade nesse assunto e eu aqui estou muito mais para aprender, né, quais são as novidades. Aqui com os especialistas, as pessoas que conhecem, e com todos vocês. Né? Eu aqui quero também agradecer ao presidente da mesa seccional, ao advogado Thiago Dias, por ter cedido as recorrências da Ordem dos Advogados para o presidente Gomes, da MAD,
paciência para essa atividade tão importante nessa tarde de hoje, nesse pré-carnaval, onde eu espero que todos saiam muito satisfeitos, né, para as folias de novo, porque São Luís do Maranhão é uma cidade que guarda as mais caras tradições do carnaval brasileiro. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença e pelo convite do nosso presidente Roberto Gomes. Eu aqui quero desejar muito sucesso nesse evento a todos vocês. Sempre disse a ele, Roberto, nós estamos vivendo um tempo do audiovisual. Então, que as comunicações se façam com a maior rapidez possível, para não cansar a todos nós. Né? Muito obrigado. Vou passar a palavra agora à eminente doutora Luzia Nepomuceno, para que ela faça a sua exposição sobre o tema. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui o convite de todos os comunitários que me fizeram para estar nesse momento e falar do regime jurídico patrimonial dos terrenos na Ilha Costeira de São Luís. E, em nome de todos que organizaram esse evento, eu quero saudar esta seleta mesa, a todos as autoridades que se encontram, e dizer a vocês que este é um dos temas mais importantes no regime patrimonial e fundiário da Ilha de São Luís. Senhores, esta tarde aqui é uma das tardes, dos momentos, que eu gostaria de que fique aqui frutos, sementes importantes do tema que vai ser desenvolvido, das nuances que hoje vige o regime jurídico da Ilha Costeira de São Luís, que é sede do município. Por quê? Porque esta realidade tem trazido tanta insegurança jurídica, tanta lesão aos direitos patrimoniais e imobiliários dos moradores desta capital, que os senhores nem imaginam. E aqui, vamos fazer um retrospecto deste regime jurídico, para que a gente possa compreender. E a partir daí, disseminá-lo, para que nos 4 cantos desta capital, seja do domínio de cada um dos moradores, para que não venha a ter os seus direitos lesados, os seus direitos violados por órgãos ou pessoas interessadas em recuperar a propriedade dessas áreas. Vejam, senhores, São Luís é uma ilha costeira, sede de município. Assim, trouxe este regime pela emenda constitucional 46 de 2005. Entretanto, vamos fazer só um pequeno retrospecto de como era tratada as ilhas costeiras. Era somente ilha costeira, e a partir da Constituição de 67 e a Constituição de 88 foram incluídas no rol de bens da União. E desta feita, o que tinha nas ilhas costeiras? Os terrenos nas ilhas costeiras, o que não é a propriedade era presumida da União.
Ou seja, o que não era do particular, não estava registrado em nome do particular. O que não era registrado em nome do município e em nome do Estado era da União. Isso veio a Constituição de 67 e de 88. Ou seja, a propriedade da União era presumida. E aí começou o Congresso, toda uma discussão de que, e nas ilhas costeiras, sede de município? Como iria viger esse regime jurídico? Já que aqui nós tínhamos terrenos próprios, ou seja, os terrenos interiores, terra firme, igualmente o continente. E aí o Congresso, pela emenda constitucional 46 de 2005, veio e disse que nas ilhas costeiras, sede de município, a propriedade da União não mais seria presumida. Exigiria um registro de propriedade da União para que ela fosse considerada proprietária destas áreas. Ou seja, a emenda constitucional 46 veio e disse que as ilhas costeiras, sede de município, não mais integram o rol de bens da União. Foi excluída as ilhas costeiras, sede de município, no caso São Luís, Vitória no Espírito Santo e Florianópolis em Santa Catarina. Então essa emenda excluiu as ilhas costeiras, sede de município, do rol de bens da União. Mas este entendimento, ele inclusive foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, observância obrigatória pelo Poder Judiciário. E que esse entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais superiores, o que veio dizer também é que os bens de propriedade da União, ou seja, aquelas áreas em que a União tivesse registrado, esse bem lhe pertenceria. E acontece que ela não registrou nenhuma dessas glebas aqui da ilha de São Luís. Seja a Tibiri Pedrinha, seja a Itaquibacanga, seja a Rio Anil. Então, senhores, e o que se tem diante da emenda constitucional 46 de 2005? É que em Vitória no Espírito Santo, Florianópolis em Santa Catarina, houve todo um respeito ao que determina a emenda constitucional 46 de 2005. Entretanto, na nossa capital, o que é que nós temos hoje? Nós temos que o Serviço do Patrimônio da União não tem atendido, respeitando o que dispôs esta emenda constitucional 46. Grande parte dos bairros de São Luís, e que são mais de 150, este órgão, Serviço do Patrimônio da União, ainda se diz dono destas áreas. Ou seja, com pretensão de domínio nessas áreas. E isso é um motivo, é um dos grandes motivos que até hoje São Luís, muitos não saibam a quem pertence o local que ele mora há mais de 50 anos. Ele não sabe se é do Serviço do Patrimônio da União, ele não sabe se é do Estado, ele não sabe se é do município, e ele não sabe que ali ele adquiriu direitos, ou seja, tem patrimônio jurídico dele ali, patrimonial. Então isso é suficiente, senhores, para que tantos e tantos moradores desta capital tenham seus direitos violados. Como, por exemplo, alguns moradores seculares daquelas áreas Itaquibacanga, Tibiri, Pedrinhas, onde ali tem muitas empresas que se sediaram e simplesmente chegaram com um documento de domínio útil, ali como proprietário o Estado do Maranhão e ele como adquirente daquele domínio útil. O domínio útil que é posse. É posseiro tal qual aquele morador que mora ali, ele chega e retira a força
aqueles ocupantes de mais de 30, 40, 50 anos ali. E eu aproveito este momento para dizer de uma grande vitória que o projeto de regularização de moradia nesta capital conseguiu, que foi retirar de qualquer pretensão de domínio da União as glebas Itaquibacanga e Tibiri-Pedrinho. E eu não estou proibida de falar e dizer que o grande procurador da República que está aqui participou desse processo institucionalmente, ou seja, e posso falar porque este processo já transitou em julgado a sentença que foi proferida. Então, senhores, mas neste processo, e eu também estou falando porque ele já transitou em julgado a sentença proferida, antes, o Serviço do Patrimônio da União intimidou o cartório e disse que se o cartório registrasse qualquer palmo daquelas áreas em nome do ocupante, o cartório seria processado. Então, senhores, e tudo começa na década de 70, quando 2 decretos federais foram expedidos pelo governo federal. O de 66227, de 1970, e o 71.206 de 72. Aí depois veio o decreto-lei 7.960 de 46 e o decreto 178 de 67. E o que é que dizia esses decretos? Se tratavam de contratos de cessões destas áreas para o estado do Maranhão e para uma parte também para o município, para que estas áreas fossem urbanizadas. Olha só, contrato de cessões gratuitos para que estas áreas fossem urbanizadas. Não foi passado o registro de propriedade, tanto que os cartórios têm expedido as certidões, onde constatam que nunca houveram registro de propriedade por parte da União em relação a essas áreas. E seja não só da União, como de qualquer outro. Então, senhores, esta realidade, ela tem que ser do domínio de cada um dos senhores, para que sejam multiplicadoras. Nós temos casos gritantes de pessoas nestas áreas que foram retiradas das suas moradias, onde essas empresas têm apenas o registro do domínio útil dessas áreas, e ali chegam com autoridade para retirar moradores de 50, 60, 70 anos que ali residem. E na medida que ocorre uma situação dessa, é como eu disse, é por essa insegurança jurídica. Porque na medida em que esses moradores tivessem conhecimento de que aquela empresa que ali está chegando, para eles serem retirados, precisaria de um decreto desapropriatório, onde se respeitasse as indenizações e que elas fossem prévias, justas e em dinheiro. E aí veio essa emenda constitucional 46 e disse, e reitero o que eu já falei, disse que as ilhas costeiras sede do município não mais fariam parte do rol de bens da União, salvo as áreas afetas ao serviço público do próprio Serviço Público Federal, as áreas encravadas na reserva ambiental e os terrenos de marinha e acrescidos. E nesses dias, senhores, nós tomamos, eu tenho certeza que os senhores tomaram conhecimento da instauração de um processo de regularização fundiária pelo Serviço do Patrimônio da União, declarando que iria regularizar 63.176 imóveis nesta capital. E aí inclui
esses quase 150 bairros? Primeiro, antes da emenda constitucional 46, os cartórios retratam que em alguns bairros, especialmente dessa área dita nobre, foram formalizados alguns domínio útil para estes moradores. Mas isso é ínfimo diante dos 63.176 imóveis. A maioria desse percentual estabelecido nunca tiveram, nem mesmo antes da emenda constitucional 46, qualquer vínculo com a União. Portanto, na hora que a emenda constitucional 46 de 2005 vem e diz que estes terrenos em terra firme, nas ilhas costeiras sede do município, não mais integram o patrimônio da União, este órgão não pode fazer regularização, seja para conceder a título gratuito, seja vender esses imóveis, porque não tem mais a propriedade deles. E com certeza, Dr. Hilton vai discorrer sobre os decretos presidenciais. E tem mais, senhores. Quando eu disse que a emenda constitucional 46 excluiu estes terrenos, terras firmes, terrenos interiores da propriedade da União, ele ressalvou. Somente permanece com a União nestas ilhas costeiras, sede do município, as áreas afetas ao serviço público federal, as reservas ambientais federais e os terrenos de marinha e acrescidos. Os terrenos de marinha e acrescidos. E veja, nos acrescidos, onde se ouve que este órgão também está dizendo que vai regularizar os acrescidos. Como? Que é este órgão para dizer o que foi aterrado, o que foi em razão da própria natureza, que alterou o estrado natural, para dizer o que é acrescido. E vocês sabem por quê? Desta instauração da regularização fundiária por este órgão, se acontecesse, os senhores sabem o que iria acontecer com os 63.173 moradores desta ilha? É que na hora que fosse encaminhado pelo Serviço do Patrimônio as certidões de autorização de transferência pela União, iria constar lá, transmitente, União Federal, registro em nome de seu Antônio dos Anzóis. E aquela área nunca mais sairia do domínio da União. Porque no primeiro momento ele regularizaria gratuitamente para aquelas pessoas de até 5 salários mínimos de renda, mas na hora que ele vendesse para uma pessoa de mais de 5 salários mínimos de renda, aquela pessoa iria pagar foro, laudêmio ou taxa de ocupação. Da mesma forma, aqueles que eles percebessem de antemão que estavam ganhando mais do que 5 salários mínimos de renda, para adquirir ele teria que comprar aquele terreno que ele já poderia adquirir a propriedade plena pelo tempo de ocupação ali existente. Então, senhores, vocês nem imaginam o quanto grave seriam os prejuízos para estes moradores. E aí, senhores, e como eu disse em relação aos terrenos acrescidos, se hoje for regularizado esse órgão estabelecido o que foi acrescido, sem uma demarcatória em que ali seja respeitado o contraditório e a ampla defesa, muitos moradores serão prejudicados nos seus direitos.
Porque, como eu disse, vão continuar a pagar para o resto da vida foro, laudêmio, taxa de ocupação. E os senhores sabiam que esta situação, para qualquer bairro, ela é prejudicial sobremaneira? Porque na hora que o cidadão precisar vender um imóvel desse, se ele tiver em nome da União, como domínio pleno em nome da União, para que, na hora de uma venda, aquele morador continue, por exemplo, possa adquirir um valor X, mas na hora que aquele comprador souber que ele vai ter que passar a renda dele a ser observada pelo patrimônio da União, a União só transfere para o nome dele se ele pagar o laudêmio. E aquele laudêmio é um percentual importante. E na hora que o comprador verifica aquele valor, ele chega para o vendedor daquele imóvel e diz: olha, você vai ter que abater esse valor aqui. Aí ele diz: não, então a minha casa vai ficar de graça. Aí ele não faz o negócio, ele vai buscar um que tenha a renda de 5 salários mínimos compatíveis. Num bairro onde todo mundo só tem menos de 5 salários mínimos de renda, o que acontece? Ele morre por ali, ele fica naquele patamar, porque não há quem tenha o dinheiro para, inclusive, comprar bens e serviços ali dentro daquele bairro. Então, o bairro só se desenvolve se tiver também uma faixa de renda ali diversificada. Então, senhores, esta situação, e que hoje gostei deste momento para ter a oportunidade de falar para os senhores, e com o conhecimento que eu tenho hoje dos registros em relação a estas levas, nos faz aqui reafirmar para os senhores que esta realidade fundiária hoje, esse regime jurídico patrimonial, se não se chegar a uma segurança jurídica tal, no sentido de que os moradores desta capital saibam desses direitos, e que este órgão saiba da vigilância constante, que é em relação à emenda constitucional 46, e que ela veio para traçar esse regime para garantir que estes moradores sejam garantidos o direito de propriedade tal qual o é dos demais municípios, nos demais capitais do continente deste país. Então, senhores, são mais de 150 bairros. E como eu disse aos senhores, foram excluídos até agora somente a Itaquibacanga, o Tibiri e Pedrinhas. Mas nós temos a Gleba Rio Anil. Nós temos as áreas aqui não é isso, Marcos Barros? O senhor que tem uma luta também grande em relação a estas áreas. Vinhais 1, Vinhais 2, todas são mais de 150 bairros. Santa Cruz. Ora, e o que iria, segundo se tomou conhecimento, que agora também seriam os bairros da Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Vila Palmeira, Santa Cruz, Vera Cruz. E muita gente passou, transferiu, já fez cadastro para este órgão. Mas eu tenho certeza que a Corregedoria Geral de Justiça irá atuar para que os cartórios não recebam as manifestações, os encaminhamentos desse órgão, sem antes passar por uma depuração quanto à certeza do registro de propriedade da União.